irmãos, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sou o Bispo Antônio Alves de Oliveira, estamos aqui para passar para você uma palavra de vida, palavra de fé, a palavra de Deus. E como sempre nós iniciamos orando, falando com Deus. Eu quero convidar você para orar, onde você estiver. Abra o coração, fale com Deus, fale em nome de Jesus. E a sua oração vai ser aceita, recebida e é uma resposta de Deus, que é uma garantia. Jesus prometeu: tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei. Então confie na palavra de Deus, vamos estar orando. Prepara o coração. Senhor nosso Deus e querido Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos, Senhor, esta programação. Pedimos a Tua bênção para todos que têm nos acompanhado, aqueles que vão, meu Deus, receber a palavra pela internet ou pela rádio, que sejam alcançados com Tua graça. Que Teu Espírito venha sobre eles, renovando, fortalecendo, animando, encorajando, e que se cumpra na vida dele a Tua palavra, dando saúde, porque o Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, nossos pecados. Que a Tua paz possa entrar neste coração, na alma, na mente, o ser desta pessoa seja, ó Deus, envolvido com Tua presença, com Tua graça, eles recebam a Tua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui para levar a palavra de Deus até você, mas eu quero antes fazer um convite para a campanha Comece o Ano com Jesus, que está chegando, está se aproximando, já vai ser na próxima segunda-feira, dia 1º de janeiro de 2018, e esta campanha nós realizamos há mais de 30 anos e tem abençoado muita gente. Todas as pessoas que começam o ano bem, começam com Jesus, eles passam, a colher durante todo o ano bênçãos, vitórias em nome de Jesus. Começar certo, começar bem, é sinal de colheitas certas, de bênção em nome de Jesus. Então, vai ser dia 1º, início da campanha, às 8 horas da noite, 20 horas, na nossa igreja camoviana, Avenida Brasil 1086, de segunda a sábado, às 20 horas, e no domingo em 2 horários, às 6 horas da manhã, às 8 horas da manhã e às 18 horas, 6 horas da tarde, tá? 8 da manhã e 18 horas, Avenida Brasil 1086 em Camoviana, próxima à estação de trem, em todas as igrejas cristãs da luz. A nossa sede, no Jardim das Oliveiras, com o Bispo Nelson Carlos, uma equipe de fé, vai ser durante a semana, às 19h30, começa meia hora mais cedo, pensando em Camoviana, e no domingo às 18 horas. Também no Itaim Paulista, é Rua Alfredo Moreira Pinto, 674, esta rua é a Rua do Hospital 8 de Maio, e todos estão convidados a participar da campanha Comece o Ano com Jesus. Na Baixada Santista, com o Bispo Jairo Mene, nós temos as igrejas ali, os endereços estamos passando aqui todos os dias pela programação. Nós temos no Belas Artes, que é a sede regional, também no Moarama, no Tropical, no Peruíbe. Então compareça e seja abençoado por Deus, em nome de Jesus. E nós estamos já com a Bíblia aberta para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus e no finalzinho nós vamos estar passando o endereço para você, tá? Vamos primeiro para a palavra, que está aqui em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e o versículo 5, Isaías 53, e versículo 5 está escrito assim, olha, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se desviavam, perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos.
Bem, nós estamos vendo aqui uma profecia que foi dada ao profeta Isaías cerca de 700 anos de Cristo nascer, de se tornar carne, de se tornar um ser humano. E aqui já estava revelada a missão dele, o porquê dele vir ao mundo, né? Porquê da sua vinda, o que ia acontecer com ele, como ele ia nascer, aonde ia nascer. Então tudo isso já estava escrito na palavra de Deus, né? Foi uma promessa de Deus quando o homem pecou, né? Porque o homem foi constituído cabeça da criação, autoridade sobre tudo que Deus criou. É tanto que os animais tinham medo do homem, mesmo a dinossauro. O homem chegando, todos os animais temem, né? Temiam por causa da glória de Deus estar no corpo dele. Não precisava de vestes, porque ele estava revestido com a glória da presença de Deus em sua vida. E o homem pecou e foi destituído. Quer dizer, primeiro foi constituído, né, como autoridade, cabeça da criação, a presença da glória de Deus na vida dele, não precisava nem de vestes, porque ele era revestido com a glória de Deus, a presença de Deus. Mas quando ele pecou, então ele foi destituído, perdeu também a glória da presença de Deus, e ele percebeu que estava nu. Ele quis fazer uma veste para ele mesmo de folha, mas não foi aceito, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Então foi morto ali um animal, não sei que animal, mas provavelmente uma ovelha, um cordeiro representando Jesus, e ele foi coberto com a pele daquele animal, com sangue, para que ele pudesse, né, ficar debaixo desta proteção do sangue. Ali já foi uma demonstração da misericórdia, do amor e da graça de Deus, mesmo homem tendo caído, tendo pecado. Mas Deus fez uma promessa, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, no caso que é Satanás, e levar o homem de volta para si, né? Foi um resgatador que Deus prometeu, alguém que ia nos resgatar, um remidor que ia nos remir, pagar o preço da nossa dívida para nos levar de volta para Deus. E esta pessoa, né, que haveria de nascer, Deus foi revelando aos poucos de onde ela viria. Quando Deus chamou Abraão, né, prometeu que seria um descendente dele que ia ser usado para realizar esta obra de salvação, de libertação do ser humano, né? Revelou a nação que ia sair da nação de Israel. Mais tarde teve o descendente de Abraão que formou a nação de Israel dividida em 12 tribos. Deus revelou de qual tribo haveria de nascer, que foi da tribo de Judá. Depois Deus revelou como seria o seu nascimento, a sua concepção. Diz que uma virgem ia conceber, né, e dar à luz, né? E essa virgem é a descendente de Davi, no caso que foi Maria, né? Então Jesus nasceu sem pecado, porque não foi gerado pela relação de um homem e uma mulher, mas o próprio Deus que gerou o seu filho no ventre de Maria, para que o sangue dele fosse um sangue preparado, sem pecado, para ser derramado depois para pagar a nossa dívida com a santidade e com a justiça de Deus. E aqui, quando o profeta teve a revelação do Senhor Jesus, então ele descreve, né, que ele ia ser um homem de dores, experimentados no trabalho, uma pessoa desprezada, uma pessoa simples, né? E por último Isaías viu, né, por revelação, a crucificação de Jesus, e como se o próprio Deus estivesse castigando ele, ferindo. Talvez o profeta não entendeu isso, mas como o próprio Deus está ferindo uma pessoa boa, justa, santa, sem pecado. Ele está sendo ferido, maltratado ali na cruz por causa dos pecados dele. Então veio a revelação de Deus que ele estava sendo castigado não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados, que é o que nós lemos aqui, olha. Deixa eu ler aqui o verso 55, diz assim, olha aqui.
O verso 4, Isaías 53, 4 diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Quer dizer, ele estava sofrendo, carregando o nosso sofrimento. Era a nossa dor que ele estava suportando. A dor que havia de permanecer em nós, inclusive a dor da separação, do sofrimento eterno, estava caindo sobre ele. Nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando. Então Isaías está dizendo aqui o pensamento das pessoas e diz assim: eu pensei que era por causa do que ele fez, né? Das suas culpas, do pecado, que ele estava sendo castigado. Mas Isaías disse: não, ele estava sendo castigado por causa dos nossos pecados. Isaías está se referindo aqui o momento já estava na cruz, não o momento do julgamento do Getsêmani, lá da casa de Caifás, as chicotadas, depois os passos ele carregou a cruz. Não, Isaías está se referindo quando ele estava na cruz, aonde o sol escureceu, ele sentiu a dor da separação. Deus meu, por que me desamparaste? Aí a pergunta era: é por causa do pecado dele, é por causa da culpa dele que ele está sendo ferido? Então a resposta é que não. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava levando. E o verso 5 diz assim: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Então nossos pecados ali na cruz foram transferidos, passados para o corpo de Jesus. Jesus tinha um corpo semelhante ao nosso, mas um corpo sem nenhum pecado. Mas ali na cruz, o corpo dele ficou cheio de pecado, porque os nossos pecados passou para o corpo dele, que era um corpo santo, que não tinha nem nada a ver com o pecado. O seu sangue não era um sangue de Adão, mas um sangue novo, criado por Deus, gerado por Deus, porque ele foi o segundo Adão. É o recomeço, é Deus começando tudo outra vez, através de Cristo, mas tinha o problema do passado, do pecado. Então Jesus, dali na cruz, se tornou pecado. Deus o fez pecado com os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ser a justiça de Deus com a justiça de Cristo, que passou para nós. Houve uma troca ali, ele nos substituiu lá na cruz, para nós viver como ele aqui, substituir ele aqui na terra, porque ele está em nós, realizando a sua obra, abençoando vidas. Então, quando nós entregamos a vida para Cristo, é Cristo que vive em nós, porque a nossa vida de pecado passou para Jesus. E ele levou os nossos pecados na cruz, sofreu pelos nossos pecados, morreu com os nossos pecados, desceu ao inferno com os nossos pecados. Porque quando Jesus entregou a vida ali na cruz, o corpo dele foi para o sepulcro, mas ele mesmo, Jesus, foi ao inferno. E lá ele venceu Satanás, pisou na cabeça da serpente, derrotou Satanás com toda a sua falange, todos os seus demônios, e ele ressuscitou, deixando lá no inferno nossos pecados e trazendo a justiça de Deus da ressurreição, e nos deu a sua justiça, nos dá a sua justiça como presente. Então hoje, aos olhos de Deus, nós somos justos com a justiça de Cristo, porque os nossos pecados foram castigados em Jesus. E o resultado disso é que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, e essa justiça do reino, que é a justiça pela fé no sacrifício de Jesus, então vem junto com isso todas as bênçãos que nós precisamos, inclusive a cura, a salvação, a libertação, a paz com Deus, a esperança da vida eterna, a certeza que cada dia que nós vivemos aqui é um dia de bênção, de vitória, mesmo que tenhamos lutas ou problemas, mas o problema maior já foi resolvido, porque Cristo venceu lá na cruz, e a vitória dele é a nossa vitória. E quando nós fazemos esta aliança com Cristo, Deus dá ordem aos anjos para trabalhar ao nosso favor. Por exemplo, quando você viaja e você pede a Deus, ele envia anjos para te guardar na viagem. Quando começa o seu dia, você pede a Deus, Deus coloca anjos para te proteger, para te guardar. Daí nós somos guiados, guardados, protegidos por Deus
por causa do preço que Jesus pagou. Então, ele pagou a bênção completa, a bênção do cuidado, da segurança, da saúde, né, da paz, da alegria e de uma vida vitoriosa e abençoada aqui na terra. É o que nós temos lido aqui na palavra de Deus e que cremos que a palavra de Deus é a verdade, pois ela se cumpre, está se cumprindo, né? Tudo que você vê no mundo, as notícias dos jornais, são cumprimentos da palavra de Deus. O mundo não cumpre a palavra, mas a palavra se cumpre no mundo. Tudo que acontece está se cumprindo a palavra de Deus. E aqui o verso 55 que nós lemos, vou ler mais uma vez, nós estamos orando, porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Então, quando Jesus entregou a vida na cruz do Calvário, ele trouxe também a cura, porque a doença veio por causa do pecado, veio o problema do pecado, a raiz, então você tem direito à saúde, porque Jesus levou as nossas enfermidades. A Bíblia diz que ele não só levou as enfermidades, né, mas ele enfermou por nós. Todas as doenças terríveis do mundo foi colocado no seu corpo ali na cruz. E se você crer, você pode receber agora esta bênção, que é a cura, que você tem direito por causa do sacrifício de Jesus, levantar desta cama e viver uma vida saudável e abençoada em nome de Jesus, né? Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. O apóstolo Pedro, falando sobre isso, ele disse: ele mesmo levou no seu corpo as nossas enfermidades. Então o corpo de Jesus ali na cruz recebeu todas as doenças, maldades, tudo que não presta, né? Todo o lixo da humanidade, ele absorveu ali na cruz, levou tudo isso para o inferno, ressuscitou e agora quem recebe ele, recebe a sua justiça. Bênção, saúde, vitória, a paz, a alegria, né? Até aquilo que ia dar errado passa a dar certo, porque Deus transforma, né, toda situação em bênção para a nossa vida. Então agora nós vamos orar. E que nesta oração, você que está doente, receba a sua cura em nome de Jesus. Tá bom? Prepara o coração. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo para que esta palavra se cumpra na vida desta pessoa que está doente, ela seja curada pelas feridas de Jesus, ela seja liberta do pecado, lavada, purificada, remida pelo sangue do Senhor Jesus. Ela receba bênção, ó Deus, seja livre de todas as maldições. Ela receba o perdão e o dom da vida eterna. E que a graça, o amor do Senhor seja derramado em todos os corações. E que essa pessoa receba a verdadeira vida, a vida abundante que o Senhor conquistou na cruz e que dá de presente para aqueles que crêem. Que ela receba esta vida agora, em nome de Jesus. E você que recebe, diga: eu recebo. As coisas de Deus é pela fé. Tome posse e a vitória. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa A Luz do Mundo. Que Deus te abençoe, divulgue esta programação, tome posse da sua vitória. A bênção de Deus foi liberada, que acontece o seguinte: a palavra de Deus ela é enviada para produzir vida na vida das pessoas. E quando a pessoa recebe a palavra vai ficar ali e vai prosperar. Deus vai trabalhar para que a palavra dele se cumpra na sua vida, para a glória de Jesus, o mérito é de Cristo. Então, se você recebeu, o poder de Deus está trabalhando na sua vida, vai continuar. Em casos, tem pessoas que recebem, na hora ela não sente nada. Simplesmente ela vai trabalhar ou vai descansar, ela vai dormir. Quando ela acorda, ela percebe que Deus libertou ela, curou. E isso que vai acontecer, vai até esquecer, quando você lembrar, puxa, aquela doença, aquela dor, aquela enfermidade. Vai ao médico, faz exame, não tem mais nada. O médico pergunta: o que houve?
Mas você sabe o que houve. O poder de Deus te curou no nome de Jesus. E assim chega no final de mais um programa A Luz do Mundo. Divulga esta programação e estaremos de volta na manhã, se Deus quiser, com o programa A Luz do Mundo. Deus abençoe e guarde a todos, em nome de Jesus. Foi um plano de Deus. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar, e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, que também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, então nem se preocupa com seu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar, quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou.
seus caminhos.